Foram 9 dias de dor, reflexão, desafios físicos, emocionais, um caminho difícil e solitário. Tinha dias que eu encontrava uma pessoa o dia inteiro, mas eu encontrei o que eu estava buscando. Se você caiu aqui de paraquedas, meu nome é Paula, uma soteropolitana buscando viver uma vida mais sustentável e produtiva, de alto rendimento, só que de uma forma sem romantização, sem a gente chegar na exaustão. Eu sou advogada apaixonada por gestão empresarial, por gestão ambiental, estou me especializando em ESG e sustentabilidade empresarial. Se você se interessa por esses assuntos, me segue aqui e vamos crescer junto. Sem mais delongas, eu tive que refazer esse vídeo todo, porque tudo o que eu tinha planejado caiu por terra. Primeiro dia, a grande aventura. Meu voo foi cancelado, teve um problema técnico. Depois de 1 hora de voo, o piloto pega e anuncia que a gente vai ter que voltar para o aeroporto de Recife, que o avião não podia continuar daquela forma. Pense, momentos de tensão, 1 hora de tensão, 1 hora do avião despejando combustível. E aí voltamos para Recife, passamos a noite tentando resolver lá no aeroporto a realocação desses passageiros todos. Então já foi aí uma noite perdida de sono. Então o que eu havia planejado caiu por terra desde o primeiro dia com esse problema técnico no avião. O caminho já de pronto veio me mostrando que eu não podia nem controlar a minha vontade de não ter controle. Consegui entender? O roteiro, como é que ficou? Dia 1, opa isso, agonia, velho. Eu passei 3 noites sem dormir antes de fazer o caminho, pense aí. E aí fiz Recife, Guarulhos, depois Guarulhos, Madrid. De Guarulhos para Madrid, peguei também um voo muito ruim, porque eu fiquei na cadeira do meio e tal, então não consegui dormir também, então segunda noite sem dormir. Então eu cheguei em Madrid dia 12 de junho pela manhã. Passei o dia lá em Madrid, que nem um zumbi, para poder voltar pro aeroporto à noite, porque à noite eu peguei o ônibus noturno às 11h59 de Madrid para Ribadeu. Peguei o ônibus da empresa Alsa, lá do aeroporto de Madrid, o aeroporto Barajas, e fui percorrendo durante 9 horas até chegar ao norte da Espanha, em Ribadeu. Então aqui é o ponto inicial que eu comecei a caminhada, em Ribadeu. Cheguei em Ribadeu exausta, porque eu também não consegui dormir nesse ônibus noturno, então foram praticamente 3 noites sem dormir. Tive 28 quilômetros para caminhar até Lourenzá. Em Lourenzá eu tinha que chegar até 19 horas no máximo para poder fazer o check-in, senão eu ficava sem albergue. Eu confesso que eu cheguei em Ribadeu extremamente desanimada, cansada e pensativa. Assim, eu pensei, cara, eu vou cancelar essa hospedagem em Lourenzá e vou dormir em Ribadeu, vou ficar aqui para poder descansar, senão eu vou ficar muito morta. Aí sentei num banco lá da praça, tomei um fôlego assim, tipo, o que eu faço agora, né? Você chega na cidade e você não tem ainda experiência. Poxa, para onde que eu vou? Como que começa? Mas aí tem 2 aplicativos muito bons que eu fiquei complementando um com o outro, que são esses 2 aqui, que eu vou mostrar aqui mais ou menos como é que se usa. Ele já indica alguns estágios que você pode respeitar. Ele indica qual cidade você começa até a que você termina, a quilometragem, o nível de dificuldade e tudo mais. Um aplicativo complementa o outro. E além disso, gente, nada melhor do que o bom e velho papo com a galera do hostel, né? Conversar com a galera, ver pra onde que eles estão indo e ver no dia, né, o que você tá se sentindo também. Se você quer percorrer 40 quilômetros ou se você quer só 15. E o legal é que ele já indica, o Caminho Ninja já indica as hospedagens também. E daí você escolhe um deles 2 para poder te orientar no caminho. E ele tem o GPS, então ele vai te orientando mais ou menos o caminho que você faz. Abri o aplicativo para ver para onde que eu ia, qual direção que eu tomava. Mas antes disso, parei num café, tomei um cafezão, tomei uns 2 cafés para poder me animar e mudar a energia mesmo, porque eu tava numa energia de derrota. Se vocês verem meus stories, que estão salvos lá no meu Instagram, tá na descrição também, o meu @ do Instagram, tem lá por dia o caminho de Santiago de Compostela. Então você pode acompanhar todos os dias o que foi que aconteceu. E aí mudei aquela energia. Eu peguei e falei, não, minha filha, bora, 28 quilômetros pra conta, vamos que vamos em frente. E aí pronto, mudei a energia e comecei lá com o aplicativozinho, seguindo mais ou menos o caminho. No primeiro dia você fica empolgado, você quer andar mais rápido, toma cuidado com isso. Primeiro, eu tava tensa porque eu tinha hora para cumprir, então eu saí de Ribadeu meio-dia e pouco. Sabia ao certo quanto tempo eu ia demorar nessa caminhada, por falta de experiência mesmo, e era muita subida. Então eu
Comecei a caminhada empolgada, então andando mais rápido, com receio por conta da check-in, e também você começa a passar por florestas e cidades abandonadas que você, na sua mentalidade, você fica com medo, né? Você acha que vai sair um homem pelado de um casebre e vai fazer alguma maldade com você, você começa a viajar. Então você anda mais rápido também por conta do medo. Então nesse dia eu andei muito rápido e mal bebi água. Porque também tinha a questão do xixi, né? No primeiro dia eu fiz um xixi o dia inteiro, quanto que eu tava desidratada. Acabei de inaugurar! Ontem eu não tava bebendo água pra não ter que fazer xixi. Cara, não dá, né? Então hoje desbloqueei essa onda de usar meu xixi em pé, meu urinol. E é isso, agora eu vou me hidratar pra caramba. Eu cheguei em Lorenzá, acho que 6 horas da tarde, alguma coisa assim. Eu fiz muito rápido esse dia, os 28 quilômetros. Cheguei em Lorenzá exausta. Por sorte, ganhei de presente um gelo numa garçonete. Ganhei um donut também pelo caminho de uma outra garçonete que eu fui comer um bolo e aí ela me deu esse donut de presente também. Então já cheguei em Lorenzá com esses presentes e isso foi me animando. Para vocês verem que nessa viagem eu planejei só 2 coisas praticamente. O ônibus de Madrid para Ribadeu e o hostel em Lorenzá. Os 2, por conta do cancelamento do voo, eu tive que cancelar e refazer isso. Até quando vai o nosso planejamento e o nosso controle, né? Então, eu aprendi sobre isso. E lá no final do vídeo eu vou falar um pouquinho mais sobre essa questão. Então, já estamos no dia 4, certo? Fiquei no albergue O Pedregal. O primeiro albergue, gostei demais, os quartos limpinhos, amplos, tinha máquina de lavar roupa, pagava, não lembro quanto, mas eu acho que eram uns 4 euros. Não é barato lavar roupa. Então, por isso que é interessante sempre levar o sabãozinho de coco para você lavar a sua roupa durante o banho e deixar secando. Mas tem um momento na viagem que você dá uma louca e você quer lavar tudo. Deu alguns momentos nessa viagem que eu quis lavar todas as minhas roupas. Então, nesse primeiro dia, Ribadeu até Lorenzá foram 28 quilômetros. Parei no albergue O Pedregal, 15 euros, não é um albergue municipal, né? Então é um pouquinho mais caro. No segundo dia, fiz Lorenzá para Abadim, foram 32 quilômetros. Esse dia para mim foi o mais sofrido, foi muito sofrido. Meus pés, foi um dia que eu chorei até. Meus pés doíam horrores. O que aconteceu? Me avisaram que eu tinha reservado um albergue a 5, 6 quilômetros depois da cidade de Abadim. Você não reservou o albergue que geralmente as pessoas reservam, que fica dentro da cidade de Abadim. Você ainda vai ter que passar por Abadim e andar esses 5, 6 quilômetros. Então foram 5, 6 quilômetros sofridíssimos. Meus pés doíam de uma forma que eu arrepiava toda. Mas foi o melhor albergue que eu já fiquei na vida. Albergue O Xistral. Sem dúvida, valeu muito a pena caminhar esses 5 quilômetros a mais. Porque, primeiro, é tipo um bed and breakfast. Eu fui recepcionada com a sopa de lentilhas e uma torta de batata maravilhosas. Fiquei num quarto só pra mim. Era uma casa, né? Um casarão de 2 andares e no segundo andar tinha um quartão, mas só tinha eu lá em cima. Então eu fiquei lá sozinha e um jardinzão, tinha piscina aquecida, tinha máquina de lavar roupa, muito legal, super recomendo. Esse custou um pouquinho mais, foi 20 euros, mas valeu demais. Só para vocês terem noção, geralmente os albergues municipais, eles são 10 euros. E os demais, né, que são os privados, variam ali de 15 para 20 euros. Fiz Abadim para Vilauba, foram 20 quilômetros. Fiquei no albergue Vilauba, que é um albergue municipal. Ele fica a 1 quilômetro da cidadezinha mesmo. Gostei muito, assim, nada demais, mas assim, organizadinho, as áreas comuns legais, quarto ok. Nesse dia eu já tive que usar meu saco de dormir, senti a necessidade de usar. Na verdade, eu levei um lençol de trilha, né? Que é tipo um saco de dormir. O porém é que fica a 1 quilômetro da cidadezinha. Você sai do albergue, anda mais 1 quilômetro para comer alguma coisa, que eu comi uma pizza deliciosa, e depois 1 quilômetro para você poder descansar. Esse albergue, como é um albergue municipal, ele foi 10 euros. Então
valeu a pena. Dia 7, eu caminhei de Vilauba para Baamonde, que são 19 quilômetros. Fiquei no albergue Baamonde Bego, que é um albergue municipal, bem bonzinho também, super amplo, tinha um jardim gostoso de ficar. Tinha uma pizzaria logo ao lado, uma pizza bem gostosinha também. Tinha farmácia, que era algo que eu estava com muita dificuldade de encontrar, farmácia aberta. E também foi 10 euros. Recomendo esse. Depois, Baamonde para Cabana. Cabana é uma cidade que não tem nada de comércio. Quer dizer, minto. Tem um senhorzinho, um vizinho desse albergue municipal que eu fiquei, que tem uma despensa na casa dele. E nessa despensa tem umas comidinhas ali que a gente pode comprar. Então tinha kiwi, maçã. Se você for ficar em Cabana, é bom você se preparar e levar um lanchinho para ficar lá. Porque o albergue de lá é muito legal. O albergue Cabana mesmo. Ele é super limpinho, tava vazio, só tinha eu e mais 2 pessoas. Então eu gostei bastante, tanto do banho quanto do local também, assim, mais tranquilo, sabe? Também custou 10 euros. E aí de Baamonde para Cabana eu caminhei 25 quilômetros. Também foi sofrido o final porque estava muito, muito, muito quente. No dia seguinte, fiz Cabana até Sobrado dos Montes, que aí eu fiquei no tal do monastério, né, de Sobrado dos Montes. Foram 16 quilômetros e o monastério foi 10 euros também, que é um albergue municipal. É a coisa mais linda, é uma grande experiência ficar lá no monastério, é muito legal. Muito bacana. Aí lá eu já comecei a encontrar mais gente, porque ali começa alguns outros caminhos se encontrarem e tal, enfim, começa a ter mais gente. O lugar é lindo, é realmente um monastério. Às 19 horas, acho que todos os dias tem uma missa, eu fui para essa missa também, uma experiência muito bacana. Do ladinho do monastério tem um restaurante delicioso de brasileiras, de paranaenses. Gente finíssima as duas, a mãe e a filha. Super recomendo o monastério. É bem legal a experiência de ficar lá. Saí de Sobrado dos Montes para Arzua, foram 25 quilômetros. Lá eu fiquei no albergue Arzua, que é um albergue municipal também. Como eu cheguei mais cedo, cheguei acho que 1 hora da tarde, ele só abria 2. Então vocês vão reparar que nos albergues municipais faz uma fileira de mochila. Esse foi o piorzinho de todos. O banheiro pequeno, não tão limpo, não dormi legal também, muita gente no quarto. Em Arzua também tem uma missa muito legal, eu acho que foi às 19 horas também, na igrejinha lá principal, muito linda a missa. Olha que eu não sou católica, tá, gente? Não tenho religião, mas eu acho que é uma questão espiritual mesmo, sabe? Tá todo mundo ali querendo bem, tá todo mundo nessa pegada. Estar em ambientes assim é sempre muito construtivo. E aí o que acontece? Em Arzua, 3 caminhos se encontram, que é o caminho do norte, o caminho francês, que é o mais cheio, mais tradicional, e o caminho primitivo. Então toda a galera que está fazendo esses 3 caminhos se encontram em Arzua. Então aí que começou o meu perrengue, que realmente de Arzua até Santiago de Compostela, que foi do 7º ao 9º dia, realmente para mim a experiência não foi legal. As trilhas lotadas de gente e gente que vinha com som, sabe? Caixa de som, ouvindo som. Não sei, esses últimos 2 dias para mim não foram tão legais, não. Acho que o caminho ele te ensina, ele quer te ensinar o tempo inteiro. Então eu usei ali esses 2 últimos dias para poder, como se fosse assim, me reinserindo na humanidade, porque eu passei 7 dias meio que à parte da humanidade. Então só com minhas reflexões. E aí esses 2 dias eles começam a te preparar para voltar à cidade, né? Voltar à realidade. Então eu acho que nada no caminho é por acaso. Aí no dia seguinte, Arzua para Pedroso. Aí foram 19 quilômetros. Eu escolhi ficar na Peregrina Pension 6. Aí já é um apartamento com 3 quartos, com cozinha e banheiro compartilhados. Eu quis mais conforto, então eu queria um quarto só para mim. Realmente foi caro. Assim, não acho que valeu a pena pelo valor. Foi 56 euros. Eu achei caro para o que ele tinha a oferecer. Assim, nada a reclamar, apartamento muito legalzinho, o quarto maravilhoso, com 2 camas de solteiro, a localização ótima, então foi bom esse dia ficar sozinha, sabe? Foi ótimo. No
penúltimo dia, Pedroso a Santiago de Compostela. Eu acho que deve dar uns 20 quilômetros, pelo que eu me lembro, uns 21. E aí eu fiquei lá em Santiago, no albergue SCQ. Amei esse albergue. Primeiro os donos maravilhosos, super receptivos. E assim, eles tinham cuidado com a limpeza do albergue, a decoração, tudo a coisa mais linda, tudo bonitinho, dormi super bem. Esse custou 22 euros. O que eu recomendo de você alugar antes, tanto em Arzúa quanto em Santiago, são cidades mais cheias. Você já fazer uma pré-reserva do hostel que você for ficar. Em Arzúa tem esse albergue municipal, que aí você pode chegar cedo e entrar na fila, ficar lá esperando a fila. Mas se você quiser um pouco mais de conforto, já reserve em Arzúa, porque é uma cidade não tão grande e muita gente, assim como Santiago. É basicamente esse roteiro que eu fiz. Então, desse roteiro, eu dormi em albergue público em 5 noites. Então, albergue público você não consegue reservar, mas não achei dificuldade nenhuma em encontrar também, talvez pelo período do ano, né? Eu fui em junho, nem que é verão, né? Verão é cheio. E em 4 noites em albergue privado. Aí, nesses albergues privados, eu meio que fiz uma pré-reserva ou na noite anterior ou pela manhã, durante o caminho. E aí foi como eu falei no início do vídeo. Eu encontrei o que eu fui buscar nesse caminho. Eu estava numa fase extremamente ansiosa e exausta. E o caminho melhorou muito minha ansiedade e a minha necessidade de controle mesmo, sabe? Na verdade, eu aprendi a diferenciar planejamento de controle e chegar no meio termo. Quando eu comecei o caminho, eu falei, não quero planejar nada, não quero controlar nada, eu quero deixar a vida me levar. Só que não é bem assim. É legal você planejar o que você tem que fazer. Só que o que você não pode fazer é querer controlar tudo. Você pode planejar uma coisa, X. Só que tem questões que estão fora do seu controle para aquele planejamento acontecer daquela forma em 100%. Concorda que é importante a gente planejar as coisas, mas por vezes a gente não tem o controle do resultado desse planejamento? Aí entra a nossa inteligência emocional. Por quê? A gente precisa planejar sem esperar, sem criar aquela expectativa muito determinante que as coisas vão sair exatamente como o planejado. Porque sempre vai ter uma parcela do seu planejamento que não depende de você, que sai do seu controle. Seja fatores políticos, econômicos, o tempo, enfim, depende de outra pessoa. Então você precisa ter essa inteligência emocional, essa resiliência, que assim, esse conceito de resiliência ele já foi atualizado, né? Na verdade, a gente fala de antifragilidade, ser antifrágil. E o que é ser antifrágil? É você aprender com a desordem e você melhorar de fato, né? Com essa desordem, com esse estresse. O que é frágil, ele quebra com estresse, né? Tipo um copo de vidro. O que é robusto, como uma pedra, resiste àquele estresse, mas sem mudar. Isso é resiliência. Já o antifrágil, ele melhora com o estresse. A gente pode levar em consideração, por exemplo, o músculo. O músculo, quando a gente faz musculação, cria microdanos no músculo. E esses microdanos, esse estresse, faz com que o músculo cresça. Então, isso é ser antifrágil. O caminho me ensinou isso, melhorar essa minha antifragilidade. E hoje realmente eu me sinto muito menos ansiosa, muito menos controladora e melhorei a minha aceitação, sabe? Que as coisas com que não tá no meu controle de fato. Enfim, gente, é isso. É essa mensagem que eu queria falar com vocês. Se vocês gostaram desse conteúdo, todo domingo tem mais. Vamos junto crescer e ter uma vida mais sustentável. Tchau, tchau!